Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Vara História. Hoje temos a honra de entrevistar Marta Abreu, que é a professora do Instituto de História da Universidade Federal Fluminense. Ela também atua como pesquisadora visitante na Faculdade de Formação de Professores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e é uma das coordenadoras dos projetos Passados Presentes, Memórias da Escravidão no Brasil e Afro Origins. Suas principais áreas de especialização são a História do Brasil e a História da Diáspora Africana nas Américas. Ela está no FMG como convidada do 33º Simpósio Nacional de História, organizado pela Associação Nacional de História, ANPO, onde participou de uma sessão dos Diálogos Contemporâneos intitulada Demandas Sociais e Produção Historiográfica, Áfricas, Américas e Pós-Abolição no Brasil. Em nossa produção bibliográfica, destacamos os livros Meninas Perdidas, Os Populares e o Cotidiano do Amor no Rio de Janeiro da Belle Époque, publicado originalmente pela Paz em Terra em 1989, que ganhou uma nova edição eletrônica em 2024, feita pela IFCH Unicamp, e Da Senzala ao Palco, Canções Escravas e Racismo nas Américas, 1870-1930, publicado em 2017 pela editora do Unicamp. Em Vara História, a professora Marta publicou em 2011 o artigo É Chegada a Ocasião da Negrada Bombar, Comemorações da Abolição, Música e Política na Primeira República, escrito em coautoria com Carolina Viana Dantas. Algumas preocupações desse trabalho reverberam em outro artigo mais recente, Festas Negras, Direitos e Modernidade Musical no Rio de Janeiro, séculos XIX e XX, publicado em 2024 pela revista Arte e Cultura, que será um dos temas da nossa conversa. Professora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, muito bom. No artigo publicado na revista Arte e Cultura, você sugere que, desde os tempos do cativeiro, as festas eram vistas pelas populações negras como, para usar a sua expressão, algo pelo qual valia a pena lutar. Você mostra, assim, que essas festas, para além de fenômenos culturais e sociais de extrema importância, eram também atos políticos. Você poderia nos falar mais sobre o papel das lutas pelo direito de festejar em meio à história e à memória das comunidades negras? E como o estudo dessas lutas e das próprias festas pode contribuir para a historiografia do pós-abolição? Ótimo. Adorei a história. Vocês pegaram assim, a produção que eu mais gosto. Super a síntese que tem tudo a ver com o que eu estou fazendo hoje e acho com o que eu sempre fiz. Eu entendo que acho que a minha contribuição para a historiografia foi pensar a perspectiva de festas negras e cultura popular na história do Brasil. Mas isso, como toda pesquisa e toda temática que você se dedica, tem uma história, não é? E, na verdade, eu comecei, Meninas Perdidas, é um trabalho sobre cultura popular. Eu sempre estudei cultura popular. Mas os movimentos negros, os movimentos sociais, começaram a me, de alguma forma, empurrar, cobrar que eu pensasse que as festas populares são festas negras. E que a ideia de cultura popular se relacionava muito com aquele imaginário da democracia racial, da mistura, onde todo mundo se encontra. E a festa é um lugar classicamente colocado pela antropologia como um local de encontro, um local em que a gente se torna brasileiro, que a gente se torna carioca, ou a gente se torna qualquer outra identidade. E, na medida que eu tinha uma pesquisa de arquivos sobre festas populares e negras no Brasil Imperial, cultura popular das Meninas Perdidas, que os setores populares se encontravam nas festas, por isso que eu acabei indo para as festas. Festa era a melhor coisa que tinha para fazer. E aí, na medida que eu fui estudando as festas, no passado eu estudava as festas, dialogava com o presente, evidente, sou carioca, adoro carnaval, adorava, estou mais cansada agora. Então eu fazia um certo diálogo entre o presente e o passado. Mas eu era uma historiadora clássica, por mais que o tema fosse festas, não era um tema comum da historiografia, mas fonte, discussão historiográfica, fonte escrita, arquivo. E, para minha enorme alegria e surpresa, em 2000, a Hebe Matos, minha companheira de estudos de escravidão, porque eu também trabalhava festas,
no período da escravidão, festas ligadas à diáspora africana. E a Hebe me convidou para ir conhecer um quilombo, o Quilombo São José da Serra, aonde ainda havia jongo. Jongo é uma dança, uma expressão musical, dança, verso, mas uma expressão cultural muito complexa, que envolve também uma espiritualidade. E aí ela chegou para mim e disse assim: Marta, vamos ao Quilombo São José da Serra, que ela ia fazer a demarcação, ela estava fazendo um relatório histórico, porque lá tem jongo. Aí eu brinquei e falei: não pode ter mais jongo, o jongo acabou. Era uma brincadeira, porque olha a conjuntura. Eu estava estudando as festas negras no século XIX, ligadas às festas populares, de santos católicos. E eu estava estudando jongo. E uma das fontes mais importantes, além da documentação policial, das posturas municipais, jornais, eram os relatos dos folcloristas, que eram aqueles intelectuais do século XIX que entendiam que ali na cultura popular você poderia encontrar o Brasil mestiço, o folclore brasileiro. Só que esses intelectuais, eles investiam na ideia de que a África iria desaparecer, junto com os últimos africanos. E esses intelectuais, então, eles investiam numa ideia de que se as expressões afro-brasileiras iam se misturar numa cultura popular mestiça, o jongo, as expressões tidas como mais africanas, o jongo, o maracatu, o congado, o coco, o boi, que essas expressões elas iriam desaparecer ou se misturar numa bela cultura popular brasileira. Então eu brinquei com ela: não, o jongo acabou, os folcloristas disseram que ia acabar. Quando eu chego em São José da Serra com a Hebe, nós chegamos lá e a gente assiste a uma festa de 13 de maio, olha a relação. Era uma festa para comemorar, a gente chegou, essa festa foi de 2001, já nem sei quantos anos tem da abolição, depois de 2001. E eles todo ano se encontravam para celebrar o 13 de maio e se encontrar. Então era um momento que as comunidades negras próximas do Vale do Paraíba se encontravam no Quilombo São José da Serra, em Valença. E aí olhamos uma para cá e assim: o que esse povo todo está fazendo aqui? Como é que esse povo todo sabe que tem festa aqui? E nós? E Hebe Matos, então, maior especialista em escravidão, como é que a Hebe não sabia? Né? E eu também não sabia. E a partir daí, percebi que a festa, e aí esse gancho como presente, e a ligação com... Eu já estava desconfiada que os festeiros no século XIX lutavam pela festa da mesma forma que os escravizados lutavam pelo direito de festejar, da mesma forma que lutavam para conseguir alforria, para conseguir ter direito a cultivar um pedaço de terra, porque era muito investimento para poder fazer batuque. E ficava aquela discussão: pode ou não pode batucar? O senhor vai ou não vai deixar? E a polícia vai ou não vai deixar? A igreja vai ou não vai deixar? Então, eu tinha uma percepção que era algo que valia a pena lutar, como você falou. Mas, ao começar a me relacionar com festeiros contemporâneos, negros contemporâneos, festas negras contemporâneas, aí eu tive a certeza que a festa não era um local de fuga, porque a gente tinha essa ideia, né, naquele marxismo dos anos 70. Festa não é lugar para luta política. Festa é um lugar de alienação. Festa é um lugar para as pessoas fugirem da realidade. E eu falei assim: gente, não está batendo. As pessoas estão nessas festas de jongo, nas festas de 13 de maio, porque é uma marcação de tempo, é uma expressão de um direito de poder festejar do jeito que se quer festejar. E as famílias todas vão festejar juntas. E o que você via ali era uma presença de descendentes de escravizados com uma articulação social, familiar, afetiva e política. Então, eu comecei a olhar para o passado de uma forma muito mais efetiva,
conseguindo entender que as festas eram um local de exercício político, de existir, de poder articular a existência com outros grupos e fazer o exercício de cidadania no sentido que eu posso festejar. Então, a cidadania é entendida num sentido mais amplo, porque era ali também na festa que você encontrava com os vizinhos, com o possível representante político, com as articulações do sindicato. E aí essa questão começa a crescer. Eu tive a sorte de ter muitos orientandos que também vão estudar essas festas em São Luís, em Minas, em Recife. E aí a relação, inclusive, dessas festas com a luta sindical, com a luta religiosa, com a luta contra a intolerância religiosa. Então, o diálogo entre presente e passado foi fundamental para eu consolidar essa perspectiva de que festa é direito. E o artigo da Vária é isso, né? Chegou a hora da negada bombar, que é uma festa, que são comemorações de 13 de maio a partir de uma música de Eduardo das Neves, que era um músico negro, que comemora a abolição, a liberdade, o dia da liberdade, ele canta nessa letra. Chegou a hora da negrada lugar, bombar, porque chegou a hora da liberdade. Muito forte, né? Gostaríamos agora de falar sobre aspectos da sua atuação que envolvem diálogos com diferentes públicos e parcerias de naturezas variadas. Você é uma das coordenadoras do projeto Afro-Origins, uma iniciativa de arqueologia sobre a diáspora africana no Brasil, desenvolvida em parceria com o Quilombo do Bracuí e com a Smithsonian Institution. Você poderia nos falar um pouco sobre os objetivos desse projeto e como ele vem sendo desenvolvido? Se possível, fale também sobre como vem sendo a recepção a essa iniciativa. Não, ótimo. Esse projeto é um desdobramento dessa história que eu contei antes. Por que é um desdobramento? A partir dessa festa que nós fomos em 2001, eu digo que é uma festa inaugural minha da Hebe, nós entendemos, porque a Hebe já trabalhava com a memória da escravidão, em termos familiares, das lutas pela abolição, e a gente começou a trabalhar junto quando eu fui ver esse jongo, e aí nós incorporamos no nosso projeto as memórias da escravidão também no campo cultural. E fizemos um projeto ligado a essa visita, de tentar entender as relações entre jongo, essa expressão afro-brasileira, e as lutas pela liberdade dentro do campo de memória da escravidão. E aí conseguimos um projeto pela Petrobras cultural e fomos visitar diversas comunidades negras do Vale do Paraíba, do Rio de Janeiro, para filmar, por isso a experiência de fazer filmes, porque a gente ia fazer história oral, mas já filmando para um futuro. Esse projeto começa em 2005 e aí vamos visitar várias comunidades negras, entrevistando sobre famílias, escravidão, memória da escravidão, famílias, lutas pela liberdade, pós-abolição, e visitamos várias. Uma delas é o Quilombo do Bracuí. Mudou, foi um marco da nossa história também. O Quilombo do Bracuí, ele se situa ali na Angra dos Reis, no litoral, onde está sendo feita essa pesquisa do navio escravagista Camargo, com o apoio do Smithsonian, e nós fundamos o Instituto Afro-Origens. Mas qual é a conexão? Porque quando nós chegamos no Quilombo do Bracuí para saber, né, das memórias da escravidão, da luta que se relacionavam com a luta pela identidade quilombola, a luta pela terra, e com o jongo como bandeira de luta, porque o jongo também se torna bandeira de luta. Essa é uma expressão política da festa importante. Né? Todas as festas têm uma expressão política de alguma demanda. Né? E nós chegamos lá, entre as entrevistas, nós entrevistamos o Sr. Manuel Moraes. O Sr. Manuel Moraes tinha, na época, já uns 80, que ele hoje está falecido, nós entrevistamos o Sr. Manuel Moraes em 2007. E, além das histórias dos jongos, do território, da doação da terra, ele tinha uma outra história que foi incrível, que ele conta, que o avô dele contava para ele, o pai dele contava para ele,
que chegou, na narrativa dele, ele diz que houve uma época em que o tráfico africano já tinha sido proibido, mas que os fazendeiros continuavam trazendo africanos. E ele narra, então, um desembarque, já depois de 1850, em dezembro de 1852, um desembarque, portanto, ilegal, e que o navio tinha, e que o capitão, a polícia veio atrás, a polícia hoje a gente sabe, é o Ministério do Império, o Ministério do Interior, a polícia de São Paulo, a polícia da Corte, porque como já estava, o Eusébio de Queiroz naquele momento falou assim, agora chega, não pode ter mais, a ilegalidade acabou, não pode mais ter tráfico. E aí, mas ele consegue aportar na foz do Rio Bracuí, onde é esse quilombo. Tudo indica, os africanos desembarcaram, ele fala em algumas, 500 africanos vindos de Moçambique, e aí ele bota fogo no navio, para não deixar provas. O navio é o Camargo, e o comandante era o Nathaniel Gordon, que era um americano. Que a história é fascinante, ele acaba sendo enforcado, ele daqueles que levou azar. Ele é preso e vai para os Estados Unidos na época que o Lincoln era presidente. Mas, enfim, isso é um balão, fecha, volta. E, bom, aí a gente soube desse navio e foi assim, foi fundamental essa informação para as pesquisas sobre o tráfico ilegal seguirem em frente. E nós começamos, então, a fazer uma pesquisa sistemática com o quilombo São José da Serra, quilombo do Bracuí e com outros, entre eles São José da Serra, Pinheiral. Só que naquela época, em 2005, nós fizemos filmes que contam essa memória da escravidão, a memória do tráfico. Só que na época não havia nenhuma condição, a gente não podia imaginar a possibilidade de se fazer um trabalho arqueológico. Não passou pela minha cabeça. Nós construímos junto com eles um memorial, aí aprovamos um outro projeto com a Petrobras, de construir com essas comunidades que eram mais próximas, memoriais sobre a sua história, junto com eles, em parceria. E aí tinha uma foto enorme de uma réplica, algo que seria parecido com o Camargo, fizemos um memorial muito bonito. Paralelamente, um arqueólogo da Federal de Sergipe, que fez pós-doc em São Paulo, na arqueologia da Unicamp, começou a se interessar por navios escravagistas. E mais ou menos na mesma época, 2008, 2009, ele tentou achar o Camargo. A gente entrou em contato nessa época, mas ele não conseguiu. Hoje mesmo a gente vê assim, ainda bem que a gente não conseguiu naquela época, porque em 2007, 2008, não havia esse movimento que tem hoje, né, de discussão de reparação, de ações afirmativas, e vamos contar essa história do Brasil a partir da história e da luta da população negra, e nenhum apoio internacional. Passaram-se, você vê, já tem 20 anos, portanto. Esse arqueólogo, o Smithsonian, começa também a se interessar por essa história da memória da escravidão no Brasil, depois da inauguração do Museu Afro-Americano de Washington. Começamos a ter um contato, uma rede, ele veio conhecer os quilombos que a gente trabalhava, alguns diretores do Museu Afro-Americano, e eles lá nos Estados Unidos fundaram o Slave Wreck Project, que é um projeto de estudos arqueológicos de navios escravagistas afundados. Bom, Camargo era um deles. Né? E aí, nessa parceria com arqueólogos, mergulhadores e com o Smithsonian, e com a comunidade do Bracuí, porque esse projeto é super... ele não existe sem a comunidade. E a ideia é que o projeto fortaleça a comunidade do Bracuí na sua luta pela terra, que ainda não está titulado, pela visibilidade, para que essa história não seja esquecida, e que essa comunidade tenha condições de sustentabilidade, que é o que eles já fazem, o turismo de memória da sua própria história.
Então, fundamos, toda essa história para chegar aqui, fundamos o Instituto Afro-Origens, que é um instituto que viabiliza a captação, porque o trabalho arqueológico é muito caro. E agora conseguimos, ano passado, o financiamento do Ambassador Fund, que é do consulado americano, antes das eleições, né, do governo Trump, mas estamos continuando a manter o projeto, esperamos continuar, porque são pesquisas de navios escravagistas, e o Camargo hoje em dia eles têm um projeto, trabalha com arqueologia de um navio em Moçambique, o Aurora, na África do Sul, São José, tem um no Senegal, que eu esqueci o nome, e o Clotilda, nos Estados Unidos, e o Camargo é o quinto. Então essa é uma pesquisa em rede, uma rede internacional, mas que se articula muito, não só com a materialidade do Camargo, porque o Camargo traz a materialidade, a prova do crime contra a humanidade. Então ele é uma evidência empírica que embasa, não é? Uma série de perspectivas de reparação, e ao mesmo tempo ele se articula uma luta quilombola no campo, né, de afirmar o território, afirmar a identidade quilombola e a cultura afro-brasileira. Por isso que eu estou nessa história, porque esse nosso projeto, meu e Hebe, que tem esse grande guarda-chuva de memória da escravidão, Memórias da Escravidão no Brasil, nós temos esse projeto Passados Presentes, que é isso, a memória da escravidão no presente. E o Quilombo do Bracuí, hoje, eu estou mais trabalhando com ele, não que a gente não mantenha contato com outras comunidades, mas eu centrei minha atuação agora no Quilombo do Bracuí, porque esse projeto tem 3 anos para ser concluído, articulado, então, ao Quilombo e a pesquisa arqueológica e histórica. Para fechar, queríamos que você falasse do projeto Passados Presentes, Memória da Escravidão no Brasil, que você coordena com Hebe Matos e Keila Grimberg. Entre os produtos do Passados Presentes estão aplicativos de celular e exposições permanentes desenvolvidos em parceria com comunidades quilombolas. De que modos você pensa que esse projeto vem impactando as vidas das comunidades com as quais vocês vêm estabelecendo colaborações? E, de forma mais ampla, por que é importante, hoje, refletir sobre a memória da escravidão no Brasil? Faz um gancho, né, com a pergunta anterior. E bom, Passados Presentes, então nós criamos em 2015, já com esse segundo projeto da Petrobras Cultural, que nos apoiou, para trabalhar junto com as comunidades, a comunidade do Quilombo do Bracuí, Pinheiral e São José da Serra, que eles têm uma história muito entrelaçada, que é a Angra dos Reis, Pinheiral, e lá no Vale do Paraíba, bom, Pinheiral também e Valença. Depois, se quiserem até botar um mapa aí para ver essa ligação, é uma reta do litoral ao vale. E a articulação com as comunidades era exatamente para a gente criar roteiros de memória em cada uma dessas comunidades, embora elas tenham um circuito das 3 juntas, inclusive. E aí, qual a importância, não é, para as comunidades? Eu acho que são 2 importâncias. Para as comunidades e para a gente, né? Isso se junta também com a mesa redonda que eu participei aqui na Ampu, que são esses diálogos contemporâneos. Eu prefiro até falar mais de quanto essas comunidades impactaram os nossos projetos. Porque desde então, desde 2005, esse grande projeto Memórias da Escravidão no Brasil, ele vem se desenvolvendo sobre várias dimensões e vem nos possibilitando entender muito mais sobre a escravidão, sobre as lutas contra a escravidão e a estruturação do racismo na sociedade brasileira e as lutas contra o racismo.
Eu, pessoalmente, não tenho dúvida que a pesquisa com essas comunidades negras, para mim, foram, assim, fundadoras de uma percepção do que era a luta contra o racismo. Como eles se organizavam, como eles enfrentavam, como eles sofriam a dor e como eles tinham estratégias para desafiar a dominação escravista. E, claro, a festa estava ali dentro. Então, essa relação com eles nos fez também amadurecer muito em relação ao nosso papel de historiadores, que foi o que eu vim fazer aqui, falar sobre demandas sociais e a historiografia. Como que nós podemos e devemos criar parcerias com detentores de saberes, com quilombolas, porque a pesquisa cresce. Para o lado do historiador, a gente potencializa demais o que a gente consegue formular em termos da história do Brasil e a compreensão das lutas pelo pós-abolição. Mas esse que a gente pode chamar de encontros de saberes, que o povo da educação está muito avançado nisso, aliás, vocês aqui do FMG são um modelo para nós lá na UF, que começamos a organizar os encontros de saberes, conferir títulos a mestres do notório saber. Vocês saíram na frente nessa discussão. E aí essa pesquisa com as comunidades fez a gente entender que existe um campo do historiador no tempo presente. E esse campo exige que a gente aprenda a trocar saberes, qual é o papel do historiador nessas comunidades negras, como escrever a história junto, como ter uma autoridade compartilhada dessas, porque a gente faz muitas entrevistas, filma festas, filma reuniões. E aí eu dizia muito no que eu falei terça-feira, como os movimentos sociais pressionam os historiadores para a gente escrever uma outra história do Brasil, para a gente escrever uma história que esteja disponível na escola quilombola do Bracuí, em Angra dos Reis, porque a população de Angra dos Reis nem sabe que tem quilombo ali. E assim vários outros lugares desse Brasil. Então, enquanto historiador, em parceria, pode divulgar e pode municiar muito mais a pesquisa e o nosso conhecimento da história do Brasil. E eu entendo também que os movimentos sociais, desde a Constituição de 88, depois as leis 10.639, a 11.000, as ações afirmativas, são movimentos dos movimentos sociais, dos movimentos negros. Os historiadores vêm a reboque. Eu digo que a gente sempre está vindo a reboque, porque nós, os historiadores, não estavam na Constituição, os historiadores não estavam na 10.639, nem na 11.000. Nós corremos bem. Eu acho que a gente tem corrido bem atrás e conseguindo fazer uma outra produção historiográfica que dialogue, que responda a essas demandas sociais. Então, acho que a historiografia cresce muito. Aí, junto com os meus orientandos, que eu acho que também a Hebe tem muitos orientandos, que também vão pesquisar questões, perguntas semelhantes em vários outros lugares do Brasil. Aí a gente começa a perceber que não é uma questão do Vale do Paraíba. Essa história do pós-abolição é uma história do Brasil. A força política dessas comunidades negras, a resistência, as estratégias de luta antirracista são muito próximas e dialogam. Então, acho que essa compreensão da luta antirracista se deve muito a essa pressão dos movimentos sociais. Hoje, os historiadores conseguem responder e escrever uma história antirracista que antes, vocês sabem, a história da população negra terminava na abolição.
depois entregues à própria sorte, pela própria historiografia. Né? A população negra não aparecia mais do que desapareceu. Né? E aí as lutas dos movimentos negros nem apareciam em lugar nenhum da historiografia. Hoje aparecem. E hoje a gente tem uma produção de mestrados, doutorados, no próprio História, uma produção importante que se articula com essas demandas sociais em vários lugares desse país. Então, acho que a historiografia ganhou muito, né, com essa aproximação. Você me perguntou mais sobre as comunidades. Eu acho assim, eu entendo que, claro, você teria que perguntar isso para eles. Não é? Quanto eles ganharam? Qualquer coisa que eu diga vai ser um pouco externo, não é? Mas eu tenho alguns depoimentos de quilombolas e de jongueiros e que eu posso contar aqui. Eu me lembro muito da luta do Toninho Canecão, uma liderança já falecida, uma liderança importante de São José da Serra. Conseguiu a titulação da terra antes da pandemia. E ele dizia, né, nós aqui em Valença, aqui, né, um quilombo bem com cara de quilombo, estou dizendo isso, dá até dizer, corta, que uma historiadora diz, quilombo com cara de quilombo, mas assim, que muitos quilombos também têm essa dimensão de terem se escondido muito tempo, né, de terem sido nada escondido, Marta, guetificados muito tempo, porque ninguém via. Então, eles se recolhiam como proteção. Né? Quando começa a luta de São José da Serra, começa com o jongo, você vê que interessante, os jongueiros de São José chegam no encontro de jongueiros na Lapa com uma bandeira pela demarcação da nossa terra. Então, o jongo como bandeira de luta. A gente volta lá na primeira pergunta. E aí, o IFAM entrou, a UF entrou para a patrimonialização do jongo, nos estudos sobre a patrimonialização do jongo como patrimônio cultural do Brasil. E o Toninho dizia, nós na luta pela titulação, o reconhecimento de Palmares, tudo muito difícil em Valença, tudo muito difícil no local, mas a gente sabia que a Universidade Federal Fluminense era nossa aliada. Isso é muito forte, né? Ele sabia que tem alguém lá fora, né, longe, que sabe da minha existência e acha importante a minha existência. Então, ele tem isso gravado, inclusive, então ele se sinta à vontade para falar. Mas um outro depoimento também muito importante é da Marilda, do Quilombo São José do Quilombo do Bracuí, a Marilda de Souza Francisco, que desde 2005 a gente tem essa parceria com o Quilombo do Bracuí. Nós sempre levávamos alunos, isso é muito importante, se os professores estiverem ouvindo isso, levar alunos nos quilombos, levar alunos em terreiros religiosos, levar os alunos em comunidades congadeiras, no Muquifo. Eu fui hoje no Muquifo. Maravilhoso. Quer dizer, por que levar? Porque primeiro que é um enorme aprendizado, um aprendizado de outros saberes, e o reconhecimento, não é, de que aquelas comunidades produzem tanta história quanto a gente. Eles são historiadores. A Marilda diz, aqui no Quilombo sempre se fez história oral. Eu acho o máximo essa frase. Mas sempre a tradição, a tradição oral, a memória, as histórias que os avós e os pais contavam, é a história dessa comunidade. E sensibiliza, né? Você levar alunos universitários para ouvir a Marilda e os quilombolas contarem a sua própria história. Vocês não imaginam a transformação que isso gera nos alunos. Sensibiliza e transforma, porque educação é isso, né? Transformar. E aí, se você coloca esses saberes em contato, para mim sempre foi impactante ver a transformação dos alunos, e a minha, cada vez que eu ia lá.
Mas aí, uma vez eu fui lá, levava sempre alunos todo semestre. Aí, uma vez eu fui, não sei por que naquele dia a gente não encontrou, não teve um ônibus da UF. A gente foi num ônibus que não era pintado no ônibus, vamos dizer assim, era um ônibus branco. Então, quando eu cheguei, você chegaram, tudo bem, mas ela não estava muito bem, sabe? Ela estava meio mal-humorada. Falei, Marida, tudo bem? Ô, Marta, eu quero te dizer uma coisa. Você nunca mais venha num ônibus que não esteja escrito Universidade Federal Fluminense. Aí eu entendi. Era muito importante para a comunidade que o ônibus da UF fosse lá dentro. Aí tinha que passar por uma estrada enorme e todo mundo ao redor estava vendo que a UF visitava o Quilombo e que o Quilombo era importante para a UF. O Quilombo, que era marginalizado pela comunidade ao redor, tinha os historiadores dizendo que ali tinha uma história muito importante para ser contada. Então, eu acho que essa parceria é muito positiva para os historiadores e para as comunidades. Professora, mais uma vez, em nome de toda a equipe da Vara História, eu queria agradecer pela gentileza e pela disponibilidade de conversar conosco. Ótimo. Convidamos todos e todas a explorarem nosso canal, conhecerem outras entrevistas realizadas por Vara História, inclusive com a professora Abby Matos, que foi muito citada nessa entrevista.